capítulo 22, versículo 1. Tema de hoje, a paixão de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: Estava, pois, perto a festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, e tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, e de modo como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém? Meus amados irmãos, paixão de Cristo. Quando nós olhamos a história de Jesus, a perseguição que Jesus encontrou, passou aqui nessa terra, nós vemos a ordem cronológica desses acontecimentos, da paixão de Cristo. Ela não é tão precisa no Evangelho de Lucas, nesse Evangelho na qual que estamos fazendo o estudo. A sua narrativa, nós vemos, do Getsêmani, é menos completa e organizada do que os demais evangelhos. Mas nós encontramos sumárias e gerais, são suas comunicações sobre o episódio do tribunal ali de Pilatos. Agora nós vemos que Lucas, ele nos oferece preciosas informações que não constam nos outros evangelhos. Quais são os outros evangelhos, pastor? Mateus, Marcos e João. Então nós encontramos no Evangelho de Lucas detalhes que os outros evangelhos não mencionam. Por exemplo, Lucas, o livro de Lucas, é o único que cita Pedro e João como aqueles que prepararam a Páscoa. Lá no capítulo 22, versículo 8. Também nós encontramos só no Evangelho de Lucas, que aqui só o livro de Lucas transmite os comoventes palavras com as quais o Senhor iniciou a ceia. Capítulo 22, versículo 15. Nós, no decorrer desse estudo, nós vamos estudar ou falar detalhadamente sobre esses tópicos, mas eu só quero fazer aqui um resumo. Pastor, somente no livro de Lucas, somente o livro de Lucas, entre os livros sinóticos, ele relata a competição dos discípulos sentado à mesa. Sentado à mesa. Mesa é sinônimo de comunhão. Mesa é sinônimo ali onde Jesus estava, pois havia competição entre os discípulos. Entendeu? Ali, ou talvez foi através disso que motivou ali o lava-pés, né? Que Jesus pega a toalha e a bacia e vai e lava os pés dos discípulos e ensina eles que para servir ali, precisa ser servo, humilde. Nós vemos também que Lucas é o único evangelista que registra o consolo do anjo no Getsêmani e o suor que transformava em sangue. Só se encontra nesse livro, lá no capítulo 22, versículo 43 até o 44. Também nós encontramos o detalhe que todos os evangelistas relatam a negação de Pedro, mas apenas Lucas fala do olhar de Jesus.
Apenas o Evangelho de Lucas fala de um olhar profundo, capítulo 22, versículo 61. Entendeu? Pastor, sem o Evangelho de Lucas, não ficaríamos sabendo da primeira acusação dos judeus perante Pilatos, que encontra em 23 e 2 de Lucas. A primeira acusação, entendeu? Diante do Pilatos. Também não ficaríamos sabendo ali do suplício do Senhor perante Herodes, lá no capítulo 23, versículo 5 a 16. Se não tivesse o Evangelho de Lucas, nós não iríamos saber ali. Por quê? Porque faz parte do material exclusivo do Evangelho de Lucas as palavras de Jesus às mulheres que choraram. Lá no capítulo 23, versículo 27, entendeu? Também nós não encontraríamos a sua primeira palavra na cruz, que está no capítulo 23 e versículo 34. Se não tivesse o Evangelho de Lucas, nós não saberíamos sua segunda palavra na cruz, que está no capítulo 23, versículo 43. Pastor, estamos só dando um resumo do estudo que nós estaremos entrando. Aleluia. Entendeu? No Evangelho de Lucas nós encontramos a sua sétima e última palavra. Capítulo 23, versículo 46. Só no Evangelho de Lucas é que registra o comportamento de José de Arimateia no conselho judaico para requerer o corpo de Jesus que estava lá no Gólgota. Entendeu? E é peculiar de que Lucas, a menção das mulheres que estiveram em contato com Jesus durante a paixão, só encontramos no Evangelho de Lucas. Então, nós vamos aprender muito com o Evangelho de Lucas. E o que nós vamos aprender? Começando a partir de hoje, vamos falar da trama que existia para crucificar Jesus. Então, pastor, no primeiro tópico, nós vemos a paixão de Jesus. E no primeiro tópico nós vemos aqui principais sacerdotes e escribas. Uma conspiração planejada. Olha só que interessante. Quando eu vejo uma conspiração planejada, eu vejo duas coisas que nos chamam a atenção nesse ponto. A primeira é, o cenário, ele já estava montado. Lê para nós, capítulo 22, versículo 1, presbítero irmão Fábio, capítulo 22, versículo 1, o que diz lá? Estava próxima à festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Estava perto, próximo, à festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Nós vemos que a entrada triunfal, diácono Ananias, de Jesus em Jerusalém, ela deu-se no período de festa, no período de maior fluxo de gente na cidade santa. Todo mundo estava ali. Era a festa dos pães asmos, chamado Páscoa. Mas pastor, a Páscoa era o quê? O que representava a Páscoa para os judeus? Páscoa era a alegria dos judeus, mas também era o terror dos romanos. Páscoa era festa para os judeus, mas era dor de cabeça para os romanos. Entendeu? Quando o escritor diz que a festa tinha forte conotação política e seria a ocasião ideal para algum pretexto Messias tentar subverter ali o domínio romano. Quando eu vejo, isso explica ali o porquê que o rei Herodes
e o governador Pôncio Pilatos estava em Jerusalém, entendeu? E não estava em Tiberíades. Por que Tiberíades, pastor? Lá em Cesareia, porque o palácio estava lá em Tiberíades. O palácio era lá em Tiberíades, mas a festa era em Jerusalém. O maior fluxo do povo estava em Jerusalém. Hoje nós vemos aonde há o maior fluxo de gente, ali a política também quer meter o nariz. Entendeu? Dá um congresso grande aqui, político vai querer meter o nariz ali. Por quê? É o meio de você ganhar o coração do povo. Por isso que nessa festa se encontrava Herodes, se encontrava o governador Pôncio Pilatos, entendeu? Ali, nas suas respectivas acomodações. E a sua grande preocupação era com a paz. Manter a paz na cidade. Nesse evento, nós vemos a população da cidade, ela quintuplicava. Entendeu? Ela crescia muito, via gente de fora, via gente de outros locais, de outros países, para participar dessa festa. E nós vemos que os judeus, de todos os recantos do Império Romano, eles subiu a Jerusalém para uma semana inteira de festejo. A festa girava em torno do povo judeu, celebrava ali o que, pastor? A libertação do povo do Egito. Aleluia. Presbítero Monanias, comenta um pouquinho sobre a festa da Páscoa dos judeus. O que eles celebravam? O que representava para os judeus a Páscoa? Olha só, presta atenção aí. A Páscoa, eles celebravam o período de libertação, o tempo que eles ficaram escravos por aproximadamente 400 anos. E o dia da libertação deles, eles pegou o cordeiro, né? E no 10º dia eles pegavam o cordeiro, colocavam dentro de casa, e até o 14º dia estava dentro de casa, ou seja, já tinha uma quarentena naqueles dias. Aí sim, molava o cordeiro e passou o sangue nas suas vergas de proteção, que tipificava o nosso Cristo, que nós já vamos entrar nesse tudo, como o pastor falou, e vai esclarecer melhor, mas tudo tipificava para Cristo, era uma figura, né, do que Cristo verdadeiramente fez por nós, que deu a vida verdadeiramente por nós. Interessante, meus amados irmãos, aqui agora aproveitando o comentário do presbítero Monanias, Jesus ele escolhe essa festa para morrer, a festa da libertação, a festa da morte do cordeiro, entendeu? Essa festa da Páscoa, ela girava em torno do cordeiro, o cordeiro que devia ser morto, bem como os pães asmos, entendeu? Os pães asmos que relembrava o amargo sofrimento do êxodo. Agora eu vejo que Jesus ele escolhe essa data, essa festa, entendeu? Para quê? Para morrer. Jesus entra no começo da semana na cidade. Ele entra montado num jumentinho. Uma semana, os sacerdotes, eles precisavam para separar o cordeiro. O cordeiro era separado uma semana antes do sacrifício. Para quê, pastor? Porque o cordeiro diagnosticado, ele tinha que ser examinado para ver se ele não tinha nenhum defeito. E agora eu vejo Jesus entrando antes da festa, uma semana. Entrando na cidade no começo da semana. Para quê, pastor? Para que o cordeiro fosse examinado, entregue. Pois, pastor, ele é o cordeiro pascual. Ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está lá em João, capítulo 1, versículo 29. O cordeiro pascual que foi morto por nós. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5,
versículo 7, ali a Bíblia diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado Aleluia. por nós. Aleluia. Aleluia! Jesus é o Cordeiro que foi sacrificado por nós. Agora eu vejo algo interessante. A trama estava costurada. A trama estava costurada. Capítulo 22, Diácono Cido. Capítulo 22 de Lucas, versículo 2. Lê para nós aqui o que a Bíblia diz. Acompanha aí nessa live, compartilha essa live e acompanha na Bíblia conosco esse estudo. Os principais sacerdotes e os membros da lei andavam procurando um jeito para matar Jesus secretamente, e depois temia o povo. Olha só que interessante. Os principais, 22 e 2. Os principais dos sacerdotes. O que está querendo dizer com os principais dos sacerdotes, irmão Fábio? A liderança. Os principais. Os líderes. Aleluia. A Bíblia diz ali, e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Olha só que interessante esse versículo. Os principais sacerdotes e escribas, os grandes líderes da religião judaica aqui, eles preocupavam em como tirar a vida de Jesus. Porém, eles queriam fazer isso por debaixo dos panos. Por quê, pastor? Porque nós representamos a religião, santidade. Não pode haver nenhum assassinato nas nossas mãos. Eu vejo o evangelista Marcos, quando ele diz que esses líderes já estavam macumando para prender em Jesus a traição com o propósito de o matarem depois da festa. O que diz em Marcos capítulo 14, presbítero Ananias? Marcos 14, olha só. O que adianta participar da festa de Páscoa? O que adianta sacrificar o cordeiro? O que adianta se reunir na Páscoa se eles estavam com pensamento para matar no outro dia? É Deus, misericórdia. Vamos aprender Bíblia, queridos? Então abra a Bíblia aí, em Marcos 14, versículo 1 e 2. O que diz lá? E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais, os sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderia com dolo e o mataria. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Vamos matar, mas não na festa. Vamos esperar passar a festa. Pastor, me corrige se eu estiver me equivocando. Irmão Ananias, a enciclopédia da irmã Ellen. Me corrige se eu estiver equivocado. Mas a Bíblia diz que se eu tiver pensamento ruim contra o meu irmão, eu estou matando ele. Eu sou assassino do meu irmão. E aí? Entendeu? Esse plano não era novo, meus queridos irmãos. Já havia um certo tempo, eles já ali com intenção de querer matar Jesus. Não era de hoje. Eles tinham escolhido a forma de fazer a traição. Eles tinham arquitetado, mas eles aguardavam o que, irmão Fábio? Eles aguardavam uma ocasião oportuna para o matarem e decidirem que deveriam ser depois da festa. Não porque tivessem escrúpulos, mas porque temiam o povo. Aonde Jesus andava, sempre caminhava junto com ele uma grande multidão. Aleluia. Uma multidão que seguia Jesus, que amava Jesus, mas havia no meio da multidão aqueles que
maquinavam matar Jesus. É, Jesus. E é incrível que esses homens religiosos, olha só que interessante, eles tenham cometido o maior crime da história, no feriado mais sagrado de Israel. Eles cometeram o crime, o maior crime. Mataram um santo, mataram o Salvador, mataram o Filho de Deus, na festa mais sagrada do povo de Israel. Agora eu vejo algo interessante, quando falamos nesse tema aqui, a trama já estava costurada, eu vejo aqui que vale ainda destacar que a iniciativa de opor-se a Jesus é tomada pelos principais sacerdotes e escribas, os líderes da religião judaica, os defensores, os intérpretes da lei, da Torá. E em todos os evangelhos, aqui os fariseus eram os principais oponentes de Jesus no decurso de todo o seu ministério. Mas o partido sumo sacerdotal, o partido saduceu, ele assumiu a liderança no final. O que eles fizeram? Eram eles que detinham o poder político. Eram eles que manipulavam a política. Eles estavam mais preocupados com a política, com a barganha política, com o acordo político, do que com a palavra e com a salvação. Pastor, trazendo para os dias de hoje, tem muitos hoje que estão mais preocupados com acordos políticos, com o que acontece na política, do que com o que está acontecendo com o coração do povo. É, Jesus. Verdade. Vamos ver outra coisa aqui, outro tema. Jesus. Agora nós vamos encontrar aqui na Paixão de Cristo uma personagem chamada Judas. Judas, uma traição armada. Quando eu vejo Judas, quem era Judas? Judas era discípulo de Jesus. E não há aqui consenso acerca dos motivos que levaram Judas a trair Jesus. Alguns dizem que ele traiu Jesus porque era um mercenário. Eu vou pelo que a Bíblia diz. Outros explicam que a sua motivação foi a desilusão com a atitude política de Jesus. Ah, pastor, estou andando com Jesus, mas Jesus não é o camarada que eu achava que era. Jesus não me deixa eu fazer da maneira que eu gostava que fizesse. Jesus não deixa eu trabalhar do meu jeito. Jesus quer que trabalhe do jeito dele. Não sei. Agora eu vejo que outros explicam que a sua motivação foi a desilusão com a atitude política de Jesus, que abdicou do seu reino, ou de um reino terreno, para implantar um reino espiritual. E nós vemos em Mateus capítulo 4, quando Satanás vai lá e diz para Jesus bem assim: ó, Jesus, te apresento os reinos dessa terra. Entendeu? O que Satanás estava querendo dar para Jesus? Satanás não estava querendo tirar o ministério de Jesus. Satanás não estava querendo ali ser um impedimento. Não, Satanás só queria que Jesus pregasse da forma desse mundo, que Jesus adorasse a Deus da forma desse mundo, que Jesus pregasse arrependimento da forma desse mundo. Então Jesus, ali, Satanás apresenta o reino dessa terra. Tudo isso te darei, se prostrares, me adorares. O que Jesus ali estava ouvindo? Jesus estava ouvindo bem assim, ó, faz do meu jeito que tu vai ganhar tudo. Faz do meu jeito que tu vai ter fama. Faz do meu jeito que tu vai ter amigos. Faz do meu jeito que tu não vai sofrer. Faz do meu jeito que vai tudo acontecer como você quer, como a tua carne deseja. E Jesus fala bem assim para Satanás: não,
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Não. Jesus. Louvado seja teu nome. Jesus fala para Satanás lá em Mateus capítulo 4, dá uma olhada na Bíblia lá. Ele diz bem assim: não, o meu reino não é desse mundo. Glória a Deus. Não, eu vim apresentar o reino do meu Pai. Eu vim apresentar um reino que é sobre todos os reinos. Eu vim apresentar uma glória que é sobre todas as glórias. Eu vim apresentar um poder que é sobre todo o poder. Eu vim curar aquele que tu, Satanás, aquele que tu enfermou. Eu vim salvar o que tu colocou a perdição. Eu vim trazer vida àquilo que tu levou à morte. Não, esse reino eu não quero. Pastor, olha só que interessante. Outros ainda argumentam que Judas traiu Jesus porque lhe faltou coragem ao ver o perigo ao seu redor. Mas as Escrituras, palavra de Deus, ela afirma, ela diz, ela assegura que foi a ganância que o levou Judas a cometer esse terrível pecado. Capítulo 22, versículo 5. Lê para nós, presbítero irmão Fábio, de Lucas. O que diz ali no capítulo 22 de Lucas, versículo 5? O que levou Judas a trair Jesus? Então eles se alegraram e combinaram em dar dinheiro. Olha só que interessante. Primeiro tópico. Vamos lá? O que a Bíblia diz aqui? Judas, um homem dominado por Satanás. Capítulo 22, versículo 3, ali nós encontramos Judas dominado por Satanás. Mas pastora, alguém já vai me perguntar, mas Judas não era um apóstolo? Sim. Judas não era um obreiro? Sim. Agora Judas não era convertido. Misericórdia. Entendeu? Muitas das vezes, irmão Ananias, irmão Cido, irmão Fábio, os verdadeiros sofrem por causa dos que não são convertidos. Muitas das vezes os verdadeiros, eles são atacados, eles são caluniados por causa daqueles que não são convertidos. Que tem o título de apóstolo, que tem o título de discípulo, que tem o título de obreiro, que tem o título de crente cristão, mas é Judas. É Deus. Só incomoda, só trai, só dá mau testemunho, só anda para o lado ao contrário. Pastor, a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele era ladrão. E eu nem vou entrar em detalhe aqui para que ninguém venha dizer que o pastor está falando de dinheiro. Não, a Bíblia está dizendo em João capítulo 12, versículo 6, que Judas era ladrão. Ladrão. Agora eu vejo o porquê que Judas traiu Jesus. A sua motivação não era pura. Entendeu? Quando falamos de Judas e uma traição ali armada, eu vejo algo interessante aqui nesse estudo. Primeiro, falando de Judas, ele era um discípulo traidor, aliando-se aos seus inimigos, partindo em auxílio deles. Pastor, se tem alguém lutando contra a obra, lutando contra o trabalho, lutando contra a igreja, aliar-se com essas pessoas é traição. Sentar-se com essas pessoas é traição. E eu vou provar pela Bíblia que quem senta com quem está prejudicando, caluniando, ali maltratando, falando mal, é Judas. Mas pastor, é amigo da onça. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aquele que conhecia Jesus tão bem,
pudesse ser tão vil a ponto de traí-lo. O camarada, irmão Fábio, andava com Jesus. O camarada, ele conhecia Jesus, andava com Jesus, sabia o que Jesus comia, sabia o que Jesus vestia, sabia o que Jesus fazia, sabia que Jesus era homem de Deus, era homem santo. Mas ele sentava com pessoas que falavam mal de Jesus. Ele sentava com pessoas que não aceitavam Jesus. Judas era aquela pessoa que uma hora estava com Jesus e outra hora estava com os inimigos de Jesus. Eu pergunto para você, meu querido irmão, que tem esse comportamento, quem você está servindo? É Deus. Quem você está servindo? Que uma hora você senta com Jesus, é abençoado por Jesus, entendeu? E outra hora você está lá na mesa dos escarnecedores, ouvindo e até comungando com as pessoas que estão falando mal de Jesus. Isso é Judas. E eu falo sem medo de errar, porque eu tenho base na Bíblia. O povo precisa conhecer Bíblia para se libertar. Outra coisa que nós vemos, pastor, observe aqui nesse estudo, que é difícil dizer aqui, se mais prejuízo é causado ao reino de Cristo pelo poder e pela política dos seus inimigos declarados, ou se pela traição e interesse próprio dos que se dizem seus amigos. Irmão Ciro, o que causa mais prejuízo na obra e no reino de Deus? A política defasada? A corrupção na política? Ou a traição de um amigo? Ou a deslealdade de uma pessoa de dentro? Comenta aí, meu irmão. A traição de um amigo, uma pessoa de dentro, que lá de fora você pode esperar tudo, mas da pessoa que está do seu lado, a traição acho que é a coisa mais triste que tem. Eu imagino Jesus como sabia que ia ser traído e tentou ensinar as coisas certas e a pessoa foi para o caminho errado. Isso é mais doloroso ainda. Irmãos, isso aqui é um estudo bíblico. Isso aqui é para nós aprender Bíblia, entendeu? Isso aqui é para nós amadurecermos, crescermos e não sermos enganados. Olha só ainda, na verdade, esses traidores, seus inimigos, não conseguiram seu intento sozinho. Tem pessoas que não conseguem prejudicar a obra sozinha. Tem que ter alguém de dentro. Eles usam um traíra. Eles usam uma pessoa que está lá dentro, que pega as coisas de dentro e leva lá para fora. Comenta lá fora. Revela lá fora. E aí os lá de fora, os inimigos, aí eles matam Cristo. Era o que Judas fez. Judas era de dentro. Judas fazia parte dos 12. Judas sentava ao lado de Jesus. Judas comia com Jesus. Judas tinha um cargo na responsabilidade de Jesus. Aleluia. Quando vemos agora Judas aliado aos principais dos sacerdotes, podemos ter certeza, meus amados irmãos, de que algum mal está sendo planejado. Entendeu? Quando nós vemos pessoas assentadas com o inimigo, quando nós vemos pessoas assentadas com pessoas que querem o mal da obra de Cristo, tu pode ter certeza, alguma coisa está sendo maquinada, alguma coisa está sendo planejada, e eu vejo aqui que não é para o bem, que eles estavam unindo o seu raciocínio, era para o mal. É verdade. Judas sentava com os principais dos sacerdotes. Pastor, mas aí eu pergunto, irmão Fábio, será que Judas andando com Jesus vê um dos principais dos sacerdotes e os escribas sempre ali questionando Jesus? Hoje é sábado, não pode fazer isso. Jesus,
Na lei está dizendo que tem que matar. Jesus não pode fazer isso. Jesus, isso aí não deve fazer. Mas quem é o Senhor para perdoar pecado? Mas que coisa, olha só. Hoje é sábado. Será que Judas... Irmão, você precisa identificar Judas. Será que Judas não olhava e via que tudo que esses camaradas queriam era prejudicar a obra? Era prejudicar ali o ministério de Jesus? Hã? De duas uma. Ou Judas não gostava de Jesus, ou Judas queria mesmo trair Jesus. Porque aquele que deixa de andar com quem faz o bem e gosta mais de andar com quem deseja o mal, é Judas. Vamos para frente? Olha o que a Bíblia diz ainda. Dominado pela ganância, ele é possuído por Satanás. Judas. Dominado pela ganância, Judas é possuído por Satanás. Lá capítulo 22, versículo 3. Que devorava, entendeu? Que devorava, que derovante, governa sua mente, seu coração, suas palavras e suas ações. Irmão Ananias, quando uma pessoa é dominada por Satanás, pode-se esperar alguma coisa boa dela? Com certeza não. Agora eu vejo que Satanás, capítulo 4, presta bem atenção, Satanás no capítulo 4 vai tentar Jesus, né? No começo do ministério de Jesus. Satanás vai lá, 40 dias e 40 noites Jesus jejuando. Satanás tentando Jesus. Satanás conseguiu? Não. Satanás foi embora definitivamente? Não. Satanás não foi embora definitivamente? Por um período de tempo, não demorou muito para ele voltar. Pastor, eita, olha só, meu Deus, essa é forte. Essa é forte. Aleluia. Satanás voltou e voltou com uma outra estratégia. Agora Satanás volta usando as pessoas que Jesus tinha separado para ele. Pastor, está na Bíblia isso? Está na Bíblia isso, pastor? Abre a Bíblia. Mateus capítulo 16 e 23. Abre a Bíblia lá. O que diz lá? O que diz lá? Lê para nós lá. Mateus 16 e 23, você vai ver o retorno de Satanás numa estratégia diferente. Quer ver? O que diz lá, presbítero Ananias? Mateus 16 e 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, Meu Deus que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pastor, mas Jesus não tinha separado Pedro, escolhido Pedro, não estava moldando Pedro para depois ser enviado como um apóstolo? Sim. Mas quantas vezes o homem, até com chamada, até com ministério, até com ministério ali, o homem se deixa ser usado por Satanás? Entendeu? Satanás não brinca, meu irmão. Ele pega quem está ali dando sopa. E nós vemos hoje muitas pessoas dando sopa para Satanás. Não querem orar, não querem se preparar, entendeu? São alvo fácil. Quando vê, estão abrindo a boca com sabedoria, não. Muitas das vezes Jesus tem que falar que ele falou para Pedro: Pedro, tu está me servindo de escândalo, camarada. Tu está me servindo de escândalo. E você que está usando Pedro para trás de mim. Outra coisa que eu vejo, agora Satanás volta e vai usar quem? Vai usar Judas. Entendeu? Evidentemente, né? Aqui, Judas abriu a porta do seu coração e permitiu a entrada de Satanás no seu coração. Quando você abre a
ou Deus te usa, ou Satanás te usa. É, Jesus. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, tem ali a história de uma igreja onde Jesus estava do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ei, quantas aí estão com Jesus do lado de fora? O mundanismo está dentro e Jesus do lado de fora. Mas pastor, pensa no Pentecoste, não sei da onde está vindo esse quebrantamento, esse fogo estranho. Por quê, pastor? Jesus não habita onde há imundiça. Meu Deus. Agora eu vejo algo interessante. Satanás agora assume o controle. Entendeu? Ele assume o controle. Judas se torna um demônio, como Jesus disse em João 6,70. O que diz em João 6,70? Lê para nós aí, irmão Cido. João 6,70. Olha só o que Jesus falou. João capítulo 6, versículo 70. Porque Judas abriu a porta do seu coração, Satanás entrou no seu coração, e olha o que Jesus fala, olha o testemunho de Judas. João capítulo 6, versículo 70. O que diz lá? Olha só. Isso. Respondeu Jesus: não vos escolhi eu aos 12, contudo, um de vós é um diabo. Meu Deus do céu! Hã? Não vos escolhi os 12, escolhi quando, olha as 10 virgens. Todas as 10 eram virgens. Mas no decorrer da caminhada, 5 se perderam. 10 eram prudentes, mas no decorrer da caminhada, 5 se tornou tola. Não escolhi 12, escolheu, porém um se transformou no diabo. Um de vós é o diabo. Entendeu? E eu vejo essa rendição a Satanás, entretanto, de modo algum, isenta Judas da sua responsabilidade moral. Judas, ele era responsável pelo que ele estava fazendo. Pastor, agora eu vejo, irmão Ananias, nesse tópico aqui, Judas, um entreguista. O que quer dizer um entreguista? Uma pessoa que entrega. Comenta para nós aqui sobre essa passagem aqui, ó. Judas Iscariotes era um dos 12, andou com Jesus, ouviu Jesus, os milagres de Jesus ele viu, mas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Perdeu a oportunidade. O seu lugar não ficou vago. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu vou sair e aí vai fazer. Não vai, irmão. Deus vai colocar outro no teu lugar. Tem Matias esperando. Tem Matias que Deus está preparando para botar no teu lugar se tu sair do teu lugar. Entendeu? Então não brinca. Não brinca. O que diz aí, irmão? Já, Ananias. Ele queria um jeito de entregar. Por quê? Porque já era um avarento, né? Como o pastor falou, ele só queria ocasião, porque já estava corrompido. Por causa do dinheiro, né? Era ladrão. O pastor não quis entrar em detalhe aqui. Não, mas pode entrar, irmão. Tem toda a liberdade. Era ladrão. Porque quando quebra um vaso de alabastro, que era 300 dias de trabalhador de um dia comum da época, ele falou assim, para que esse desperdício? Vão dar para os pobres, mas não era. Era porque ele era o tesoureiro, ele era o que recolhia o dízimo. Mas ele já roubava, já tirava desde lá. E é muito importante isso nos nossos dias sobre dinheiro, porque não é a única coisa que a Bíblia compara Deus, dois Deus, não em forma da grandeza de Deus, é incomparável. Mas ele fala que nós não podemos servir a Deus e a mamão, Deus e as riquezas. Ele já estava no coração dele. A Bíblia fala, o homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas. Bom tesouro não é do bolso. Bom tesouro é o que está dentro do coração. Tira do seu bom tesouro do teu coração. E o homem mau tira do seu coração mal coisas. Então ele já estava corrompido. E ele perdeu a maior chance de se arrepender. Quando ele lança as moedas ainda, era o que Jesus falou lá, era o que Deus falou no jardim do Éden. Ele só queria como se arrependesse.
Era o que Deus falou para Caim, né? O mal já estás à porta, basta você dominar, né? Sempre o Senhor falou. Se você, então, Deus falou assim: se você fizer o bem, não será aceito a você e depois a sua oferta. Primeiro Ele aceita nós, depois a nossa oferta. Agora, se não, o mal já está à porta. Mas só que ele perdeu a oportunidade maior, que era o arrependimento. E ele talvez esperava um político que ia vir destruir o império, mas era um reino que está implantado dentro de mim, dentro de você, o reino de Deus. Agora eu vejo interessante, ainda nessa colocação, sabendo da trama, que todos nós sabemos que tem alguém tramando aí fora o mal contra a igreja, contra o povo de Deus, contra os escolhidos. Agora Judas, sabendo que havia rumores, estão querendo matar Jesus. Você sabe por que questionaram Jesus lá naquele culto? Rapaz, aí alguém fala, eu acho que eles estavam querendo ver se Jesus errava em alguma coisa para eles condenar Jesus. Estão querendo matar Jesus. Você viu? Você viu o que aconteceu lá naquele culto lá, onde é que trouxeram a mulher adúltera? Você viu? Você estava naquele culto lá? Estão querendo matar Jesus. Rapaz, de novo esse povinho participando do culto, só vem para querer ver o que dá de errado, para querer acusar, tirar pedra. Estão querendo matar Jesus. Beleza? Estão tramando matar, mas não conseguem matar. Mas agora eu vejo Judas, um entreguista. Agora eu vejo Judas, ele precisa entregar-lhe Cristo. Agora eu vejo Judas, parceiro de Jesus, indo lá com os inimigos. Não dá para servir a dois senhores, foi falado aqui. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Ou você é luz, ou você é trevas. Ou você é santo, ou você é impuro. Aleluia, Jesus. Não dá para servir a dois senhores. Ou tu é templo, ou tu é sinagoga de Satanás. Aleluia. Pastor, e Judas? Judas servia aos dois. Judas estava junto com Jesus e Judas conseguia conviver com os inimigos. Mas pastor, nós temos que ter amizade com os inimigos? Temos. Só que nunca conseguiremos ter paz. Porque não tem comunhão com as trevas. Aí eu vejo, pastor, deve levá-lo a um lugar. Agora eu vejo Judas sair da comunhão em Cristo, entendeu? Ir lá nos inimigos e dizer para os sumos sacerdotes, os sacerdotes, os escribas: olha, eu preciso entregar Jesus para vocês. Então eu vou falar os detalhes. Nós não podemos prender Jesus no meio do povo. Nós não podemos prender Jesus no meio da multidão. Nós não podemos prender Jesus dessa forma. Entendeu? Por quê? Porque o povo vai ver e o povo vai ficar do lado de Jesus. Não, nós temos que fazer nas escuras. Então, pastor, já aqui eu vejo Judas, deve entregá-lo, deve levá-lo a um lugar onde possa prendê-lo sem risco de tumulto, e com isso faria, ali ele ficaria satisfeito. O que diz o versículo 6 do capítulo 22? Quer ver o que diz o versículo 6 do capítulo 22? Olha lá. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Pastor, quem é que não queria alvoroço? O Judas. O Judas era um bode, não, era um lobo vestido de ovelha. Não pode haver alvoroço, porque todo mundo vai ver que eu sou um traíra. Todo mundo vai ver que eu sou um entregão. Todo mundo vai ver que eu não sou cristão. Não pode, tem que fazer meio por debaixo dos panos. Eu vou lá, beijo, ninguém percebe, vocês prendem. Entendeu? Só ele sabia os detalhes. Só ele sabia quando Jesus... Só ele sabia quando Jesus estava com só o Pedro, Tiago e João, no horário, no local, certinho. Só Judas é um entreguista, pastor. Outra coisa que eu vejo também a respeito de Judas
é que aqui nós encontramos o Judas, um avarento. Capítulo 22, versículo 5, nós vemos ali a palavra de Deus dizendo que ele é um avarento. Judas entrega Jesus por ganância. Irmão Cido, os principais dos sacerdotes, de bom grado, deram dinheiro para ele. Coisa que foi o seu fraco ministério todinho. Foi o ponto fraco, irmão Fábio, na sua vida todinha. Judas tinha dificuldade de andar com Jesus por causa daquele ponto fraco. E aí vem Satanás e dá aquilo que ele quer. Qual é o teu ponto fraco, meu irmão? Qual é o teu ponto fraco? Você sabe qual é o teu ponto fraco? Você sabe o que Satanás está te dando, talvez, e você está saindo da presença do Senhor em vez de se aproximar. Ele conhece o teu ponto fraco. Satanás conhecia o ponto fraco de Judas. Ele observava as atitudes de Judas. Ele observava como Judas cultuava Jesus. Ele sabia que tinha algo que interessava o coração de Judas. Então Satanás usa ali o sumo sacerdote, ali sacerdotes, e diz assim, nós vamos dar o que tu quer. O que tu quer? Vamos te dar um lote, não. Poderia dar um lote, poderia dar um carro, poderia dar aí, não, vamos dar cash. Money, vou dar money. Aqui, compraram sua consciência, compraram sua lealdade, pastor. Quando fala de consciência, quando fala de lealdade, quantas pessoas hoje se vendem por migalhas, se vende por tão pouco, se vende a sua consciência, vende a sua lealdade perante Deus, perante a igreja, perante os obreiros, perante a família, perante o esposo, perante a esposa. Por tão pouco você vende a tua lealdade. Por tão pouco. E Judas vendeu a sua lealdade. Judas negociou a sua consciência. O evangelista Mateus, ele deixa claro a motivação de Judas em procurar os principais sacerdotes. Judas procurou. Lê para nós, irmão Fábio. Mateus 26 e 15. Já lê, já comenta. Mateus 26 e 15. Não foi os sacerdotes que procuraram Judas. O inimigo não, o inimigo só aqui, vem cá. O fraco, ele procura ali o precipício para cair. O inimigo só faz a propaganda. Quem caminha para o inferno é o ser humano. Olha para onde você está sendo atraído. Meu Deus! Mateus 26 e 15, o que diz lá? Olha só. Queres me dar e eu vos entregarei para ganhar 30 moedas de prata. Que me quereis dar? Tipo assim, o que tu me dá? Tu me dá quanto? E eu entrego. De mão beijada. Entendeu? Sem multidão, sem nada. Coloco ele na frente de vocês. Entendeu? Meu Pai eterno, eu sei o lugar onde é que ele está, eu sei o lugar onde é que ele ora, eu sei orar, Daniel, eu sei orar, o inimigo sabe que tu ora 3 vezes ao dia, que tu jejua, que tu é fiel, que tu vai para a igreja, que tu procura ser santo. O inimigo sabe, ele procura te entregar. Comenta aí, irmão Fábio. Eu sei o lugar onde ele ora, mas o que tu me dá para me entregar ele? Me dá o quanto? Me dá quanto para mim? Para me deixar de ser esse crente verdadeiro, para me parar de orar, para me parar de buscar, para me parar de louvar, para me parar de pregar, para me parar de evangelizar, para me parar de fazer missão. O que tu me dá? Eu entrego ele e ele cai bonitinho. O que você diz aí, irmão Fábio? Olhando aqui dentro dessa palavra, como o pastor já está falando aí, Judas simplesmente já tinha um plano traçado no seu coração, porque não servia a Jesus. A primeira oportunidade que ele teve, ele falou: o que me dás para entregar ao Senhor? Nos dias de hoje, quantas pessoas não estão no mesmo caminho?
O que você me dá hoje para não servir mais o Senhor, para não entrar na casa do Senhor? Bendito seja. Ou seja, verdade. ir contra o seu pastor, como assim foi Judas também contra Jesus. Eu vejo dentro da palavra, muita gente hoje está se entregando por pouca coisa. Judas se entregou por 30 moedas. O que era 30 moedas naquela época? Alguns estudos falam que aquelas 30 moedas trazendo para os dias de hoje não valia nem 17 dólares. Será que Jesus só vale isso para nós? É, Deus misericórdia. Bendito seja Então, Deus. Não tenho palavras. Entregar a pessoa que você mais ama por pouca coisa. Não faça como Judas. Além de entregou Jesus por 30 moedas, uma coisa que o Ananias falou que eu achei interessante, que o pastor fez a pergunta. O que ele perdeu? Ele perdeu duas coisas. Ele perdeu a salvação e a amizade com os discípulos. Quantas pessoas nos dias de hoje, me perdoam que eu vou falar, mas estão traindo Jesus? Aleluia. Não são nenhuma nem duas. O Ananias fez uma pergunta que é interessante, que a coisa mais difícil nos dias de hoje é o dinheiro. Me perdoa que eu vou falar, mas está na palavra. Quantos Judas hoje estão negando Jesus? A Bíblia fala, Malaquias 3:10, a dificuldade nossa hoje, muitos hoje, é dizimar. No momento que eu não dizimo, eu estou roubando de Jesus. É verdade. Eu estou roubando de Deus. Aleluia. Amém. A motivação de Judas era entregar Jesus. A motivação de Judas ao entregar Jesus era o amor ao dinheiro. É. Olha só que interessante. Ele era ladrão, segundo João 12:6. E o seu Deus era o dinheiro. Quem dominava no coração dele era o dinheiro. Ele vendeu a sua alma. Ele vendeu o seu ministério. Ele vendeu a sua consciência. Ele vendeu as suas convicções. Ele vendeu a sua lealdade. Tornou-se um traidor. A recompensa pela traição representou somente 1/10 do valor do óleo da unção usado por Maria para ungir Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 3-4. Pastor, o dinheiro recebido por Judas era o preço de um escravo ferido por um boi. Êxodo 21:32. Esse era o preço que foi pago para entregar Jesus. Lê para nós, irmão Ananias. Êxodo 21:32. Olha só, olha o preço. Acompanha aí, abre a sua Bíblia. Êxodo 21:32, o que diz lá? Se o boi escorar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Preço que deram para Jesus, presbítero Fábio. Agora você sabe quanto é que deram para Jesus. É só ver um boi aí machucado, que precisa abater, e aí você vai ver quanto que dão para esse boi. Entendeu? Então esse foi o preço que deram para Jesus, que deram para Judas. Ali nós vemos que eles devem dar uma quantia em dinheiro a Judas para satisfazê-lo, e com isso ele ficaria satisfeito. Irmão, tem gente que fica satisfeito com as coisas dessa terra com tão pouco. Judas ficou satisfeito com tão pouco. Jesus tinha um reino. Irmão Cito, Jesus tinha um reino. É dono do ouro e da prata. Jesus colocava ali cegos
andando, olhando, colocava leprosos curados, Jesus ressuscitava, coisa que dinheiro nenhum poderia pagar, e Jesus fazia isso de graça. Lá vai o Judas e entrega Jesus por 30 moedas de prata. E outra, não foi Judas que pediu, eu quero 30, não, foi o sacerdote que deu a quantia, ó, nós vamos te dar 30. Entendeu? É preço de um escravo. É preço de um boi ferido. Entendeu? É isso aí. E aí o que acontece? Tu me dá o dinheiro e eu entrego. Me dá o dinheiro e eu entrego. Feito o acordo, Judas agora procurou a oportunidade de trair. Então, presta bem atenção. Naquela Santa Ceia, Judas já estava com o dinheirinho no bolso. Tentando estar em comunhão. Querendo botar a mão na ceia. Mas com o projeto arquitetado. Com o plano já pago. Tentando encaminhar para trair. Entendeu? E ainda participando da comunhão. Sentando na mesa do lado com Jesus. Glorificando, adorando a Deus. Como coisa que Jesus não sabia. Como coisa que Jesus não sabe. Jesus conhece o oculto e o escondido. E aquilo que foi pago para atrapalhar não vai servir de bênção. Deus. Pastor, vamos para frente que tá gostoso esse negócio aqui. Aleluia, vamos lá. Jesus. Olha só que interessante. Por essa aqui, nós vemos aqui, ó. Judas, um dissimulado. Capítulo 22, versículo 21 e 23. Nós vemos ali o que, pastor? Jesus agora vai com seus discípulos ao cenáculo. Jesus manda alguns discípulos na frente para preparar a ceia. Vai ser feito o culto de ceia, o culto da Páscoa. Entendeu? E agora Jesus vai com os discípulos ao cenáculo para comer a Páscoa. Judas está entre eles. Judas está caminhando com Jesus. No cenáculo, agora eu vejo, Jesus demonstrou amor por Judas. Entendeu? Lavando os pés. Está lá? João capítulo 13, versículo 5. Eu vejo Jesus agora, naquele culto, tá todos os discípulos ali, sentado, né, junto com Jesus, ao redor da mesa, e Jesus vê, aqui não tem, tá tudo, tem toalha, tem bacia, tem água, mas tá faltando servo aqui nesse culto. Tá faltando servo, entendeu? Tem culto que tem tudo menos servo. Tem igreja que tem tudo menos servo. E aí o que Jesus faz? Jesus, ele se levanta, tira sua capa, pega a toalha, pega a bacia, pega a água e vai lavar os pés. Aí começa. Começa aqui. Chega Pedro, meu pai, pensa no escândalo que Pedro fez. Não, é que já se viu. Jesus, tu nunca me lavarás o meu pé. Uai, o que tem? Não, imagina, o senhor é mestre, o senhor é nosso líder, o senhor deu a graduação, o senhor é rabi, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Ei, irmão, esses títulos eu deixei lá na cadeira. Entendeu? Essa glória eu deixei lá no céu. Jesus falou que eu despiu da sua glória e veio habitar no meio dos homens, viveu como homem, humilde, direcionado pelo Espírito Santo. Mas tu não me lavarás. Aí Jesus fala, se eu não posso te lavar, tu não tem parte comigo. Não, então eu quero que lava tudo. Cabeça, pé, mão, tudo. Não, se não é, ou é tudo. É aquele que é exagerado, ou não quer fazer nada, ou quer fazer tudo de uma vez. Entendeu? Não, é só o pé. Tu já está lavado, só precisa o pé caminhada, conduta. Tu já está salvo, só precisa o pé, caminhada, conduta, santificação todo dia. Ok, tá Pedro, então tá bom, lavou, e vai para Judas, lavou o pé de Judas? Lavou o pé de Judas. Ô irmão Ciro,
Comenta aí um pouco, irmãozinho. Jesus lavou o pé de Judas. Aleluia. Agora imagina o Judas olhando para Jesus. Dinheirinho no bolso. Pacotinho de moeda no bolso, né? Tá vendido. Cordeirinho tá vendido. Tá aqui nos meus pés. Lava e esfrega bem. Olha lá. Jesus sabia, né? Jesus sabia, estava vendo no coração dele, sabia que tinha traído, sabia que já estava pago e continuou lavando o pé. Isso é amor. Isso é forte, irmão. Isso é amor. Isso é forte, irmão. E meu Deus. Trazendo para o dia de hoje, imagina se a gente soubesse, tivesse o poder de saber que o irmão está fazendo isso. Misericórdia. É difícil lavar o pé, mas quando a pessoa serve a Deus de verdade, sofre pela obra e faz. Irmão, eu aprendo tanto com a palavra do Senhor. Irmão, é tão profundo essa palavra. Agora imagina você aí do lado de lá da tela. Jesus pegando o pé de Judas. Irmão Fábio, o pé de Judas. Misericórdia. E Judas ali, para toda a igreja, Judas era o santo. Aleluia, oh, glória. Mas Jesus olhava para Judas. Jesus olhava para Judas. E quem sabe pensava assim, Judas, eu sei que as 30 moedas estão no teu bolso. Eu sei que tu já me entregou, Judas, eu sei, mas mesmo assim eu não te desprezo, mesmo assim eu não te trato diferente, mesmo assim eu não te constranjo, mesmo assim, Judas, tu pode pensar olhando para mim diferente, mas o meu olhar para ti, Judas, sempre vai ser de misericórdia. E manda na bagaçuriana. Aleluia! E Jesus lavando o pé de Judas. Pastor, mas não foi só isso que aconteceu no cenáculo, não. Olha só, Jesus agora sentado na comunhão. Entendeu? Mesmo sabendo que o diabo já tinha posto no seu coração o propósito de traí-lo. Já estava tudo arquitetado. Agora, Judas não se quebranta, nem se arrepende. Mesmo Jesus estando ali lavando seus pés. É Deus. Meu Pai. Ao contrário, irmão Ananias, Judas finge ter plena comunhão com Cristo. Ao comer com Ele. Quantas pessoas hoje, você aí, meu querido irmão, quantas vezes você finge que está em comunhão com Cristo, mas você não está. Você está negociando Jesus. Te arrepende desse comportamento. Judas ali estava fingindo ter comunhão com Cristo. Estava ali na mesa com Cristo. Jesus pronuncia um ai de juízo sobre Judas, que dissimuladamente estava à mesa da comunhão, depois de ter recebido o dinheiro de traí-lo. Nesse momento, Satanás entra em Judas. E ele sai da mesa para unir-se aonde? Quantas pessoas saíram e foram se unir com quem? Com aqueles que antes estavam prejudicando. Mas espera aí, vamos um pouquinho antes de Judas sair. Vamos falar um pouquinho aqui. Jesus havia dito, entendeu? Que seria traído. Está lá no capítulo 9 de Lucas, versículo 44. Mas agora, ele declara, ali naquela comunhão, irmão Fábio, na mesa, no cenáculo, ele declara especificamente que será traído por um amigo. Não, peraí. Olha que profundidade, irmão. Jesus não só declara que vai ser traído por um amigo. Entendeu? Agora eu vejo o traidor sendo nomeado. Não, o traidor não foi nomeado. O traidor não foi nomeado. Pelo contrário, a ênfase
está na participação dele, na comunhão com os 12. O que Jesus fez então? Está na comunhão, todo mundo ali na comunhão, todo mundo ali pertinho de Jesus. Ai, como é bom estar pertinho de Jesus. Ai, que comunhão gostosa. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Pois é. Aí levanta Jesus com aquela palavra doce e abençoada e fala bem assim: um de vós há de me trair. Hã? Não, peraí. Peraí. Presta bem atenção, irmão. Presta bem atenção. Já pensou Jesus falar hoje? Porque hoje, quando é falada a palavra de Deus, as pessoas já estão dizendo que está dando indireta. Imagina se Jesus fala, quando está servindo a mesa, Jesus diz bem assim: um de vós é traidor. Aí sabe o que vai acontecer? Nesses dias acontece assim, ó. Entendeu? É assim o julgamento hoje. Mas o que diz em 1 Coríntios lá, irmão Ananias? O que diz em 1 Coríntios lá? Na mensagem da ceia. Analise a si mesmo. Pastor, abalados, os discípulos abalados, entristecidos. Os discípulos então ali confusos agora. Eu vejo a palavra de Deus ali. Cada um preocupa-se com a acusação como se fosse para ti? Não. Para ti? Não. Para ti? Não. Para mim. Para si. E eles olham um para o outro. Olha só a consciência. Eles olham um para o outro. Será que sou eu? Eles não olham um para o outro dizendo: é tu? É tu? É tu? É tu? Não. Eles olham um para o outro e dizem: será que sou eu? Bom, Fábio, será que sou eu? Você viu alguma coisa que eu possa ter... Será que sou eu? Hã? Você não vai falar? Não? Hã? É interessante, né? Hã? Embora Judas já fosse aqui culpado de um ato de traição, esse ato ainda não era conhecido ao público, só Jesus conhecia. Só Jesus sabia. E Jesus, ele leva toda a congregação a refletir. Um de vós há de me trair. E as pessoas que são leais sempre vão ter sensibilidade de pensar que estão errando. Mas as pessoas que não têm lealdade, eles vão ficar. Pode ser você, pode ser você, pode ser você. Olha só que interessante. Quando falamos de Jesus, quando falamos ali, então começaram a indagar. Versículo 23. Lê para nós aqui, irmão Cido. Versículo 23 do capítulo 22. Olha só o que a Bíblia diz. Lucas capítulo 22, versículo 23. Olha só. Então começou a perguntar entre si. Então começou a perguntar entre si qual seria que havia de fazer isso. Então começaram a indagar ou a perguntar entre si. Não perguntaram para Jesus, perguntaram entre si. Entendeu? Quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Gente, eu não acredito. Quem sabe alguém falou assim, irmão Fábio, mas será que alguém teria coragem? 3 anos nós estamos do lado desse homem. Mas quem vai entregar? Marcos capítulo 14, versículo 19. Alguém foi em particular para Jesus e perguntou. Lê para nós lá. Vai lá, irmão Ananias.
Marcos 14, 19. Já lê e já comenta. Olha só que interessante. Acompanha aí. Marcos capítulo 14, versículo 19. Alguém foi e perguntou para Jesus. 14, Marcos 14, 19. O que diz lá? E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu, Senhor? E outro: porventura sou eu, Senhor? Só dizer, Porventura sou eu? eles se indagando, perguntando entre eles, igual o pastor mencionou, que eles não perguntavam para ninguém, se indagavam para si mesmo. Sou eu? O temor que eles tinham. A autoconfiança dos discípulos foi abalada. Gente, eu pensava que eu era leal. Eu pensava que eu estava servindo a Deus com coração puro. Eu pensava que, nossa, mas será que eu estou traindo? Será que eu traí? Entendeu? A autoconfiança, Jesus abalou a autoconfiança dos discípulos. Jesus chamou os discípulos para vigia, porque você pode estar andando com um traidor. Reflita, presta atenção, porque a pessoa que está do teu lado pode ser uma pessoa que está traindo Cristo. Entendeu? Agora Judas é advertido. Capítulo 22, versículo 21 e 22 de Lucas. Judas trai a Jesus à surdina, na calada da noite. Mas Jesus desmascara na mesa da comunhão. Você está vendo? Judas sai na calada da noite para trair Jesus. A traição sempre às escondidas, mas a revelação é em público. A palavra de Deus revela aquilo que muitas das vezes nem tua esposa, nem teu esposo, nem teu pastor, nem teu patrão, ninguém sabe, mas Jesus revela. Na mesa da comunhão, Jesus revela. Quer ver onde é que foi revelado Jesus? Onde é que foi revelado Judas? Jesus acentua a sua ingratidão e o fato de estar traindo seu mestre. 22 e 21, lê para nós, irmão Fábio. Capítulo 22 de Lucas, versículo 21. Olha o que diz lá. De Lucas. Capítulo 22, versículo 21 de Lucas. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Peraí, calma lá. Repete, irmão, porque um camarada está participando da ceia. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. A mão do traidor está comigo na mesa. Ou seja, todos os dias. O que tem na mesa da ceia, pastor? Ali tem o sangue, o vinho e tem o pão representando o corpo. O traidor tem coragem de botar a mão no corpo que foi sacrificado. O traidor tem coragem de pôr a mão no sangue que foi derramado. Achando que Jesus não vai revelar. Jesus fala, todavia a mão do traidor ainda tem coragem de participar da comunhão, sem ter comunhão. Como é que uma pessoa se demonstra ter comunhão se é um traidor? Como é que uma pessoa se demonstra viver em comunhão se é um traíra? E Jesus fala, já está comigo, já está com a mão no prato, já está com a mão no pão, já está com a mão no vinho, já está participando da ceia. Aqui nós vemos o supremo bem e o supremo mal encontrar-se lado a lado à mesa. Aqui nós vemos o mal parece vitorioso na morte de Jesus, mas o bem é justificado na ressurreição. Glória a Deus, aleluia. Pastor, Jesus ele declara que ele sofrerá severas penalidades por atitude tão hostil ao seu amor. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 22, Jesus dá uma advertência.
Jesus dá uma advertência. Olha o que Jesus diz. Comenta para nós, irmão Ananias. Essa passagem. Capítulo 22 de Lucas, versículo 22. Jesus adverte. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. Já estava traçado no plano celestial. Não era Judas que estava entregando. Deus já estava no propósito. Mas ai daquele instrumento do diabo. E por ele que foi usado pelo diabo, né? Deu a brecha e o diabo entra mesmo. E qual foi se foi suicídio, nós não sabemos. Sabemos que ele caiu. Talvez ele subiu para se suicidar e arrebentou a corda, talvez uma coisa assim. Mas que pagou o preço, pagou. A consequência de tudo isso está lá, né? Escrito na Bíblia. Que caíram e suas vísceras foram derramadas, né? Estraçalhadas. Então, Ai daquele. Aqui não está mencionando Judas. Aqui não está mencionando Judas, presbítero Fábio. Se fosse mencionado ai de Judas, essa palavra seria só para Judas. Mas a Bíblia diz aqui ai daquele. Então não é só para Judas. É para os Judas. Que até hoje continuam traindo Jesus. Às escuras. Continuam negociando Cristo. Às escuras. E Jesus fala, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E Marcos acrescenta, lá em Marcos capítulo 14, versículo 20 e 21, ele diz ainda assim, ó, melhor lhe fora não houvera nascido. Pastor, uma criança que não nasce é o quê? É isso que Jesus está querendo dizer? Melhor que tivesse morrido no ventre, que não tivesse saído da barriga. Melhor que não tivesse nascido, ou que tivesse sido abortado. Pelo menos isso alcançaria o céu. Mas nascer para trair o mestre. Pastor, Lucas ele sustenta que o mal ele triunfa somente segundo a permissão divina. Pastor, Judas entregou Jesus? Não. Judas foi usado por Satanás. Mas Jesus já tinha sido entregue antes da fundação do mundo. Jesus já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. O traidor, ele participa cumprindo o plano de Deus. Ele o faz por livre vontade, não porque ele é um robô. Alguém haveria de trair Jesus. Foi o Judas. Mas podia ser outra pessoa. Mas alguém haveria de trair Jesus. Alguém haveria de trair Jesus. É uma profecia, né, pastor? É uma profecia. Comenta aí. Tinha uma profecia nos Salmos que era o filho da perdição ia trair. Mas só que não menciona nenhum nome. Agora, basta a tendência para cumprir o propósito de Deus. E até o diabo, qualquer um, pode cumprir o propósito de Deus. O propósito de Deus não pode ser errado. Deus não erra, mas daí não menciona. Só que Judas deixou de vigiar e foi ele o próprio que cumpriu. Meus queridos, para nós concluirmos esse tema sobre a paixão de Cristo hoje, falando sobre Judas, eu faço uma reflexão aqui, uma pergunta para nós. Em que nós estamos negociando Jesus nesses últimos dias? Dá uma olhada no que Jesus já fez por você e o que você fez por Jesus até hoje. É verdade. Dá uma olhada no que Jesus já te deu e o que você já deu para Jesus até hoje. Dá uma olhada no quanto
quanto Jesus já serviu você e o quanto você já serviu a Jesus até hoje. Dá uma olhada o quanto vale uma alma. Não tem nada nesse mundo que chegue ao valor de uma alma. E dá uma olhada o quão pouco você negocia com Jesus. Ou negocia Jesus. Hoje você está na presença de Deus e amanhã você está lá na roda dos escarnecedores que falam mal de Jesus. Que falam mal dos que servem a Jesus. Que falam mal dos que são fiel a Jesus. Até onde vai chegar essa sua vida de aparência? Até onde vai chegar a tua falsa comunhão participando da mesa? Vendo Jesus lavar os teus pés, te dando exemplo de humildade, e você olhando para ele com uma arrogância orgulhosa. Nesses últimos dias a Bíblia diz, e eu fico com a Bíblia, que o amor de muitos esfriará. E a Bíblia diz também que por causa da iniquidade, a palavra iniquidade é falta de amor à palavra. Se eu não amo a palavra, eu não amo Cristo. Estou negociando a palavra com o que será? Eu estou negociando o verbo com o que? Estou trocando a palavra com o quê? Uma novela? Estou trocando a palavra com o quê? Estou negociando o meu Jesus com o quê? Aquele que te deu fôlego de vida, aquele que te curou, você que está fora dos caminhos do Senhor, aquele que te salvou e escreveu teu nome no livro da vida, te deu tudo, uma aliança, e hoje você está de costa para Ele. Por que negociar Jesus? Por que não aguentar firme? Mas pastor, eles estão me dando aquilo que meu coração deseja. Sacrifica teu coração na presença do Senhor. Coloca teu coração aos pés do Senhor. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Ele tomar decisão por você. Nesses últimos dias, muitos estão colocando a mão no pão e no vinho, fingindo uma falsa comunhão. E Jesus está dizendo, aquele que está tomando comigo a mão no prato, há de me trair. Oxalá que venhamos a nos arrepender antes de chegarmos às consequências, para que possamos ter um verdadeiro, irmão Ananias, uma verdadeira comunhão com Cristo. Você pode dizer que tem a verdadeira comunhão com Cristo? Nós estaremos adorando a Deus nesse momento.